Mas tem um ponto que eu acho que esse abraçar, né, o mundo, porque eu tinha essa sede. Abraçar as oportunidades. Abraçar as oportunidades, às vezes a gente vai se desviando um pouco do nosso core, né? Da missão ali do negócio. Da missão, né? E eu acho que, se a gente puder falar de um erro, eu acho que foi diversificar muito com o tempo o portfólio de produto. Mas isso depois que... Depois lá no oitavo, nono ano... Então você começou aqui... Crochê. Cresceu e depois crochê, reconhecimento num nicho de mercado que era pouco explorado. Muito legal. Aí, de repente, quando, né, montei minha marca e tal, comecei a diversificar. Agora eu vou fazer camiseta, agora eu vou fazer tecido plano. E aí, você perde um pouco essa referência do que você realmente era conhecido. Perfeito. Então, hoje eu sempre aconselho, né? Eu acho, não que você tenha que ficar restrito, mas se você tem uma marca que é crochê, é crochê. Seja bem-vindo mais uma vez, meu Super Brasil empreendedor. Quem fala aqui com você novamente é a Gleice Feltran. Toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, a gente entra aqui no nosso super podcast, Programa Empreendedorismo na Prática. E hoje, nada mais, nada menos aqui, gente, eu tô com uma pessoa muito especial, que eu tava até assim, ansiosa de poder entrevistá-la, porque eu já vou começar esse podcast falando que a gente tá trabalhando com a filha dela, gente! Seja muito bem-vinda, Poliana! Que delícia, né? E hoje eu quero que você conte a sua história, porque você não começou a trabalhar com 15 anos, mas você começou a empreender com 18, correto? Sim, uma criança. Uma criança, gente! Estou aqui no nosso programa Empreendedorismo na Prática com Poliana Marcondes. Instagram da Poliana está como Poliana Marcondes Designer, correto? Sim. E ela trabalha com consultoria de negócios para o mercado criativo. Atualmente você tem 2 marcas ou 2 empresas? Tenho 2 marcas. Legal, que é a Inteligência de Negócios. Isso. E o P tá na frente? O P. Então é P Inteligência de Negócios. Isso. E P... Não, aqui pra e Objeto Moda. Isso que eu ia falar, porque o Instagram aqui... Objetos Modas você tem também o Instagram? Sim, elas têm um objetivo diferente. Ai, muito legal. São 2 marcas, a Objeto Moda e a P Inteligência de Negócios, né, que é a minha marca mais recente. São complementares. Entendi. Então me ajuda aqui a colocar uma cronologia. Sim. Qual que nasceu primeiro? Das minhas empresas mais recentes? Isso, dessas 2. Objeto Moda. E depois que veio... a AP Inteligência de Negócios. Perfeito. Eu lendo aqui, né, a sua história, eu achei demais, porque você começou a trabalhar com 18 anos, né? Você até colocou aqui que foi sendo ousada. Você chegou a vender um carro para conseguir ter recursos e aí a sua vida empreendedora começou a acontecer. E sempre foi com moda, sempre foi com design, é isso? Isso. Eu tenho formação em design de moda. Eu fui da 4ª turma da Anhembi Morumbi. Nossa, que demais. E numa época que falar de profissionalismo na moda era ainda muito novo. Porque as pessoas que empreendiam, elas empreendiam na raça, na vontade. Né, esse lugar mais de ir para uma universidade e entender toda essa estrutura educacional em cima desse setor que é tão abundante, né, e tão próspero e uma das indústrias, né, que gera uma receita, né? E abrangente, era muito novo. Tanto que os profissionais, na época, os professores, eles eram profissionais da área, não tínhamos acadêmicos brasileiros focados em moda, né? Eu fui da 4ª turma do Brasil. Então, era tudo muito experimental, era tudo muito novo, né? Eu, por sorte, tive incentivo familiar de ir para uma profissão que até então não era considerada profissão, porque, né, ninguém entendia muito o que esse profissional de moda ia fazer, né? Então, teoricamente, a gente tinha as profissões tradicionais, mais clássicas, e eu era uma boa aluna, então meus professores se questionavam no ensino médio, mas moda, né? Por que você não vai fazer administração, né? Exatamente. Então, assim, mas assim, aqueles anjos, né? A gente estava conversando um pouquinho, os mentores da nossa vida. Perfeito. Eu já
tinha um desejo, porque meus pais já tinham tido confecção quando eu era criança. E eu sou de uma família que a minha avó é costureira, modelista, né? Então eu tenho essa raiz que já me encantava. E quando eu escolhi essa profissão, assim, logo no primeiro ano do ensino médio, eu estava fazendo inglês, por exemplo, e eu comentei com a professora de inglês, naquela coisa de aula, né? O que você vai fazer de faculdade? Eu falei, moda. Aí ela, nossa, minha irmã é estilista. Que legal. Então, eu lembrando aqui até um pouco a história aqui da Catarina, dessa oportunidade, esses anjos que caem na nossa vida. E ali me ajudou a vivenciar, né? Ela me contratou como assistente de pesquisa aos 15 anos. Porque Então você começou realmente a trabalhar com os 15 é isso. Eu empreendi aos 18. Você começou o seu negócio aos 18, mas trabalhar com os 15. Com 15. Olha, Catarina, que história linda, hein? E aquilo só me ajudou a confirmar que era realmente a profissão que eu desejava, né? Então, porque eu fui ser assistente, porque ela queria alguém que era da idade do público. Olha que interessante. Na verdade, eu era uma menina que eu não sabia nada de moda, mas eu era o público. Entendi. Então, eu tinha o olhar do público. Então... E a história se repete, hein? Exatamente. A história se repete. Catarina está aqui porque a gente precisava de um olhar deste público. Exatamente. É tão importante essa questão da gente se aproximar das novas gerações, né? Que demais. E a Luísa, né, que era essa primeira mentora, estilista, ela tinha uma história de vida interessante, ela tinha acabado de voltar de Londres, ela era japonesa. Super estilista mesmo, Super né? estilista, e aí, assim, a minha paixão por Londres acelerou. Então, é isso, né? A gente tem que tomar cuidado o que a gente passa, porque realmente a gente tem um impacto, né? Eu falo muito de referências, né? Gleice, a importância da gente ter boas referências na vida, que nos dão essa amplitude de... O mundo fica muito maior, né? Quando a gente tem boas referências. Então, eu tive a sorte de ter lindas referências na minha vida que me impulsionaram. Né? E a primeira, né? É isso. E que aí, legal, hein? No primeiro ano de faculdade, né? Através de um... Não, mas aí, então, espera. Você começou a trabalhar com os 15 com ela. E aí, você realmente decidiu fazer moda. Isso. Quando você decidiu fazer moda, você estava com quantos anos? 17, né? E aí, logo em seguida, você abriu o seu negócio. Sim. Nos primeiros 6 meses de faculdade, através de um trabalho experimental da faculdade, tive um feedback interessante. E como uma menina jovem, empoderada, né? Porque quando a gente é jovem, a gente é audacioso. Eu falei, não, nessa época eu estava fazendo, como a faculdade era de manhã, eu tive que ir trabalhar em shopping, de vendedora. Certo. Então eu saí dessa empresa, dessa confecção no Bom Retiro, que foi meu primeiro trabalho, e fui trabalhar como vendedora. Então, esse trabalho da faculdade, né, era uma micro coleção de 4 peças, e tinha todo um conceito muito interessante, recebi um feedback muito bom dos professores, e eu falei, olha, isso tem potencial. Levei na dona da loja que eu trabalhava. Eles tinham 4 lojas. Que perfil empreendedor incrível. Eles tinham 4 lojas. E aí apresentei, né? Apresentei e falei, olha, teve uma boa aceitação na faculdade, eles disseram que tem potencial. Era peças manuais de crochê, numa época que crochê em roupa não existia, as pessoas usavam isso, né, como mais toalhas, mais coisas de vovó. E aí ela... Tá, adorei. Pega o talão de pedido. O que é um talão de pedidos? De moda, na época ainda era manual. Ela ia fazer uma grade. Ela falou, eu vou fazer uma grade. Uma grade é quantos P's, quantos M's, quantos G's. Ah, entendi. E vamos simular aqui um pedido e entender, né, para as 4 lojas e tal. Você tá de brincadeira. E aí, olha que ela fez para as 4 lojas, eram 500 peças. Meu Deus do céu. Manual. Você, era o seu primeiro negócio. Na verdade, eu tinha a minha avó que tinha feito as 4 peças, que era para o trabalho de faculdade. E cheguei em casa. E tinha 500 peças. Cheguei em casa e falei, tirei o meu primeiro pedido. Pro meu pai e minha mãe. Aí ele, pedido do quê? Sim, o meu trabalho de faculdade que foi bem avaliado, eu consegui vender 500 peças. Brasil de Deus, meu Deus do céu, eu já teria infartado assim, ó, meu Deus, quem que vai fazer, quem que vai produzir, quanto que vai ser, quanto que vai ser o lucro? E eu ainda tinha dado 45 dias, imagina, ainda fui... De pagamento? Não,
prazo para produzir, pra entregar, ainda negociei tudo. Né? Porque eu tinha... Você falou assim, bom, eu não consigo fazer pra semana que vem, em 45 dias. 45 dias é um produto manual, né? Só que era um mercado, eu ainda escolhi um dos produtos mais difíceis. Pois do é, mundo. mas a sua avó fazia tipo... Manual. E aí, o que eu fiz? Falei, meu pai, o que você vai fazer? Falei, primeira coisa, eu preciso, igual a minha avó existe, eu preciso arrumar outras vós. Onde? Em Minas, né? Eu sou mineira, tô em São Paulo desde os 13 anos. Eu falei, Minas é o meu lugar, e igual tem a avó. Você pensou em Minas e pronto. Eu falei, eu vou pra lá e eu vou descobrir outras pessoas. Né? E ele, tá. Ô, Liana, você é muito boa, hein? Eu sempre fui muito Eu ambiciosa. era nada, eu sou. Meu Deus do céu. E aí fui pra Minas e comecei a procurar pessoas que faziam crochê. Isso é empreendedorismo puro. Na verdade, isso é muito interessante pensar, né, Gleice? Eu fiquei refletindo um pouco quando a gente vai desenhando a nossa trajetória. Desenhar aqui a sua história, né, pra gente. Porque na verdade, é isso. Eu acho que eu tenho aquele ímpeto empreendedor, né, que dizem que algumas pessoas nascem, enfim, ou, né, e no decorrer depois da minha jornada, como eu tenho 46, eu empreendo, são quase 30 anos só de empreendedorismo, eu tive que fazer o caminho contrário, depois mapear as competências. Verdade. Porque, na verdade, eu não percebi as competências que eu já tinha, né? Certeza. Então, a primeira vez que eu fui fazer um currículo na vida, eu falei, gente, mas quais as competências que eu tenho? Porque foi um caminho ao inverso, né? Porque às vezes a gente vai para aprender essas habilidades. É verdade. E quando, enfim, eu não sabia... né, eu sei que nada sei, é tão bonito, porque, na verdade, quando eu vejo tudo isso, pela inocência, eu acho que eu vou chamar de inocência empreendedora, eu acho que eu tinha uma sabedoria divina, mas eu não tinha experiência, eu não tinha conhecimento de fato, eu tinha um ímpeto, eu tinha uma audácia. E aí fui para Minas e comecei a achar essas pessoas. Só que, claro, que eu me deparei, óbvio, que as pessoas só sabiam fazer toalha e eu tava fazendo roupa. Então, eu precisava desenvolver modelagem, tinha que ter padrão. Processo. Perfeito. Processo. As pessoas, tinha que ter um molde, era manual, mas de alguma forma tinha que ter um padrão. Não dava pra cada... Você começou a se desesperar em qual momento? Só pra eu entender. Você sabe que eu sempre fui muito focada, eu trabalhava. Você ia resolver. Eu ia resolver, entendi. Eu sempre fui da ação. Perfeito. Eu acho que eu não raciocinava. Perfeito. Eu ia, né, e eu acho que por isso que as coisas, claro, muita coisa saía errada, ou tinha os desafios, né, mas o que eu mais lembro desse momento era 350 quilômetros de São Paulo. Eu estudava durante a semana, fiquei no shopping ainda 6 meses, que isso é importante dizer. Importantíssimo. Porque eu queria ver o meu produto no consumidor final. Então, eu queria vender o que eu tinha. O meu primeiro pedido, eu falei, eu preciso vender ele. Eu senti na pele. Pra ver o que ia ter de... aceitação. E pesquisa já, né? O que o público entende? Porque a dona da loja pode ter gostado, mas será que isso vende? Será muito legal, hein? Então, eu ia 350 quilômetros todos os finais de semana. E eu fico, que energia era essa? Da juventude. Né? Menina, e aí conseguiu achar as pessoas? Fui achando as pessoas e a gente era um processo de capacitação. E hoje eu fico pensando que, na verdade, a gente foi criando... Era tudo muito intuitivo, mas eu fui criando células produtivas. Porque as primeiras que entraram, depois elas começaram a trazer outras e capacitar essas outras. E a gente chegou a ter 300 crocheteiras. Meu Deus! 300 crocheteiras. Então deu super certo, você conseguiu entregar os 500 de pedido ali. E nesse processo que você estava... Porque o que você está me contando é literalmente o empreendedorismo na prática, não apenas que você foi lá, vendeu o seu produto e foi embora, não. Você teve recrutamento e seleção, você teve treinamento, né? Você teve toda uma lógica aí por trás. Nesses 45 dias, você estava focada em estruturar o seu negócio. Sim. Você chegou a vender outras coisas dentro desses 45 dias? Não. Na verdade, foi o primeiro case, vamos dizer assim. O MVP o MVP, né? Total. Precisava de recurso,
né? Você começou falando, quer dizer, na verdade, o único recurso que eu tinha um carro que eu pagava desde os 15 anos. No primeiro emprego, me sugeriram que eu fizesse um consórcio de carro. Sempre faça um consórcio. Uma hora você vai ser contemplado e você vai usar o dinheiro pra alguma coisa. E eu tinha acabado de fazer 18, o carro tinha saído. E quando meu pai me perguntou qual é o recurso, eu falei, o que eu tenho é o carro. E vou vender meu carro. E vou vender meu carro e transformar em linha de crochê. E foi isso que começou. Parabéns. Meu, você é incrível. Eu não dirijo até hoje. Mas eu tenho empresa, isso que importa. Entendeu? Eu não dirijo, mas eu tenho empresas. Exatamente, eu brinco que foi... Hoje tem Uber, né? Que importa. Super. Nossa! Então, na verdade, né, eu de alguma forma eu fui estruturando, porque eu entendia que eu precisava de gente, eu precisava de preparar essas pessoas, eu precisava de recurso, eu precisava me comprometer com a entrega, porque era o meu primeiro, e eu precisava validar... Por isso que eu falo, empreendedorismo na prática é qualquer área. Sim. Você vê que você tá falando de moda e você montou toda uma linha de produção. Sim. Muito legal, hein? Sim. Qual era o nome desta marca? Atelier Madre. Ai, porque vinha das gerações, né? Como eu disse, assim, eu tinha minha avó. A avó montou as 4 primeiras peças da faculdade. Isso, então eu queria que homenageassem as gerações, né, familiares, as mães, né, essas mulheres, essas mães, que eram muitas mulheres que, na verdade... não tinham uma renda. Eu sou muito orgulhosa desse projeto, porque a gente capacitou mulheres que eram donas de casa e que cuidavam dos seus filhos ou não trabalhavam fora e, na verdade, tinham esse talento para o crochê, que era uma coisa manual, né, tão bonita, mas não viam valor nisso. E quando esses produtos começaram a chegar em São Paulo, né, nas maiores lojas, a gente conseguiu vender para as maiores marcas de São Paulo na época, a gente saiu, eu era garota capricho, né, porque o que aconteceu? Lembra que eu falei que eu era o 4ª turma de moda do Brasil, era experimental, eles precisavam de alunos case. Então, como eu empreendi no primeiro ano, eu ganhei muita visibilidade através da faculdade, porque eu era aluna case, tudo que tinha que falar de empreendedorismo, põe a Poli. Na época, o que era a revista do momento? Lembrando, gente, que não existia Instagram, tá? E aí... Você já era uma blogueira desde essa época. E aí as minhas amigas até hoje brincam, a garota Capricho, porque Você saiu na Capricho? Muitas vezes, meu produto saía. Então, você imagina essas artesãs vendo esse produto chegar em São Paulo, nas revistas, através de uma menina de 20 anos. Ai, Poli, que então, demais. Assim, a gente é ponte, né? Meu Deus, eu fico tão demais. Feliz, porque a minha história, toda vez que eu falo, gente, eu fui ponte, assim, eu sempre me considero uma mediadora. Eu acho que eu sou essa ponte para colocar, assim, mais pessoas no protagonismo desse empreendedorismo, sabe? Meu, que história, gente. Mas e aí você... me conta mais um pouquinho, assim. Como que depois dos 45 dias, essas mulheres, o que aconteceu? Aí começamos, quer dizer, entregamos, né, esse produto. E aí, claro, como uma boa menina... Empresária. Blogueira capricho. Me empoderei muito. Com 20 anos. Me empoderei muito, porque o feedback foi positivo. Fiquei 6 meses ainda no shopping para acompanhar a venda desse produto como vendedora. E como foi? Então e foi super bem. Você, como que era você vender seu próprio produto? Eu não podia falar, porque a gente punha a marca da loja, né? Ai, mas que orgulho! Mas eu tinha esse orgulho e trazia muito essa percepção do cliente em relação a isso. E também via os problemas, porque a gente também não, né? Então, às vezes uma peça que ficou um pouco mais apertada, ajustes que a gente tinha que fazer nesse projeto. Porque era tudo manual, né? Tudo manual. E aí, eu acho que dentro desse empoderamento, eu sempre tive uma veia comercial boa, né? E aí, eu falei assim, se esse cliente quis, vou começar a bater numa... Isso, em que momento que você tomou coragem de ir para outros clientes? Assim? Para outros clientes. Primeiro, eu acho que tinha assim... Acho que teve... isso eu acho que é um aprendizado. Primeiro, eu identifiquei onde eu podia ser... de alguma forma, eu tinha uma influência, vamos chamar assim. Onde eu estava ganhando visibilidade, né? Desse pequeno mundo empreendedor. A faculdade era um lugar de visibilidade, por quê? Eu tinha os professores que eram do mercado, como eu comentei, eles eram profissionais do mercado e também davam aula. E eu tinha os colegas ali de faculdade que estavam entrando nas indústrias, em marcas, como estilistas. Então, eu falei, aqui são meus primeiros
contatos. Você foi sagaz. Né? Então, o que eu fazia? A faculdade, na época, deixava. Eu levava algumas sobras dessas peças para vender no intervalo. E eu montava ali a minha barraquinha. Ai, queria foto. Sabe pra ver assim? Tenho algumas fotos. Eu tenho um portfólio bem... A minha mãe brincava, né? Vai que um dia você aparece na televisão. E ela guardava tudo. E é bonito hoje ver, porque eu tenho a chance de mostrar pra Catarina e, muito né, legal. mostrar E pra gente, e pro Brasil. pessoas. E aí, eu vendia na faculdade e com isso eu ganhava visibilidade. As pessoas me indicavam. Então, começou uma indicação disso. Indicação você como empresária já. Assim, como... nossa, você faz crochê? Um exemplo. Uma amiga, colega da faculdade. Nossa, você faz crochê, eu tô trabalhando na marca X. Eu acho que é legal você ir lá mostrar. Meu Deus, que demais. Né? E aí, eles me indicavam. E aí, com os professores, eu também ganhava visibilidade, né? Em paralelo a essa história, e eu agarrava tudo, um professor, ele tinha uma consultoria de pesquisa de moda, né? Que na época, viajava-se para pesquisar. De novo, gente, sem internet, sem Google. Tipo, qual a moda da Europa? A gente ia na Europa ver. E aí... Que chato, né? Não, então... E aí, Polly, nos intervalos, enfim, você consegue fazer umas viagens de pesquisa comigo, que eu tô precisando de um braço feminino. Então, olha aqui o que aconteceu, né? Eu brinco que os conselhos de mãe sempre são importantes. A minha mãe falava assim, senta na frente, né, na escola, que bonitinho. Se relaciona com o professor, faz um bom network, são os seus primeiros contatos. É verdade. Sua mãe tá muito certa. E aí, então assim, olha, os meus amigos, meus colegas me indicavam para a indústria e esse professor me deu a oportunidade de fazer viagens de pesquisa pelo mundo, quer dizer, não conhecia nada e comecei a viajar 3 a 4 vezes por ano. Então, juntou os dois lados. Quando eu batia nas indústrias para apresentar o crochê, eu era uma menina jovem, né? Tinha pesquisa internacional. Tinha um projeto que era lindo, porque tinha aí uma capacitação empreendedora feminina de todas essas mulheres que a gente fazia. Então, eu tinha uma bonita história. Eu acho que não era só o empoderamento. Pois é. Então, e olha como a gente conseguiu os contatos. Às vezes, eu pegava no final das revistas, né? Tinha sempre as marcas que saíram da revista e os telefones. E eu ligava. Eu pegava e ligava, né? Mas quem é você? Sou Poliana, eu tenho um trabalho bem bonito, eu acho que vocês deviam conhecer. Olha o nível do script. Tá certo. E que eu queria marcar com o comprador para mostrar o meu produto. Olha que linda. Né? E nisso... Começaram a abrir as portas. E nisso a gente caiu em Lely Blanc, a gente caiu em Daslu na época, a gente caiu em todas as marcas ali do Itaim Bibi, em Linda de Morrer. Meu Deus, que chiquíssima! A gente vendeu pra muito, porque era um produto que ninguém tinha, eu acho que tinha essa questão, era um produto realmente muito exclusivo, muito especial. Tinha todo esse jeito, né, dessa menina que de alguma forma eu acho que eles gostavam da relação. E a gente começou a fazer. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa fase. Nossa, nessa época, eu não ia a minha etiqueta, não ia a telemarca. Mas tá tudo bem, né? A gente fazia private label, que a gente chama, que era para pôr as marcas desses clientes. E até o momento que a gente quis realmente também ter uma marca. E como que isso funciona? Em que momento que isso aconteceu? Sim. E quem era o seu time? Sim. Porque assim, você tá me contando uma história que você ali era a especialista na moda. Sim. Mas e quem que depois que começou a crescer o negócio que te ajudou na gestão? Então, vamos lá. Na verdade... 3 perguntas. Não, mas vamos lá. Equipe, né? Durante 5 anos, era só eu mesmo. Nossa. E a equipe de produção. E você né, que em Minas, a equipe de produção. De produção, né? Eu montei essas células, como eu disse, então eu tinha líderes dessas células de produção lá em Minas, né? Então a minha avó era uma e a gente foi tendo outras. Entendi. Né? E eu era a parte comercial e criativa aqui em São Paulo. Entendi. Então, como eu morava aqui, eu tirava os pedidos, fazia as coleções, os modelos, pegava, né? Atendia o cliente, fazia isso e levava esses pedidos, comprava o material e tal. E levava isso para Minas. Então, isso foi 5 anos
que eu considero assim, que foi uma fase que a gente chegou nesses clientes todos que eu tô dizendo, e tem hora que eu falo, mas como você conseguiu fazer isso, como a gente né? conseguia? Claro que aí a gente tinha um contador terceirizado, que ajudava em todas essas questões de nota fiscal e esses trâmites assim. E aí, quando eu tava ali com 5 anos, e a coisa começou... E isso tudo, o meu escritório era em casa, né? Quer dizer, porque eu não precisava de uma base aqui, né? Lá também elas trabalhavam em casa, então meu avô me cedeu a garagem da casa dele pro material. Então o material chegava e ali ele me ajudava a distribuir, né, nessas casas, né, dessas pessoas. E a gente tinha uma reunião por mês, assim, quando eu ia, aí a gente juntava todo mundo, um café da tarde, né, toda essa questão. Meu Deus, já tinha até ritual de recurso humano. Tinha. Que graça! É né? verdade. Tipo assim. Verdade. Quando a gente pensa, é verdade. E aí, lá pelo 6º ano, aí sim, eu comecei a sentir necessidade de ter um escritório e dividir a etapa de ter uma pessoa líder dentro da produção. E aí, minha mãe... meus pais decidiram voltar a morar em Minas. E aí, que eles moravam aqui. E aí, minha mãe tocou toda a indústria para mim. A produção para mim. Né? E aí, foi aí que eu comecei a pensar que talvez eu pudesse começar a ter uma marca própria. E aí, eu já estava com uma sala aqui no Itaim, Bibi, em São Paulo. E aí, de uma sala, a gente foi para 2 salas. E aí, e era só para o B2B, era só para as marcas, né? Ou para lojistas multimarcas do Brasil. Então, eu tinha a minha coleção, que vinha os lojistas e comprava. A gente fazia feiras no segmento, na época. Em exposição da sua marca, né? Porque na época, eu tava pensando, né? Não tinha Instagram. E hoje eu penso que a maioria dos negócios de moda estão baseados no Instagram. Com certeza. Então, você imagina como a gente tinha que vender, né? Na hora que eu fui descrever a minha história, eu fiquei pensando. Eu falei, gente, como a gente vendia? A gente ia para as feiras do segmento, feiras de moda. E eu era uma das marcas que estavam ali. Essas feiras de moda recebem os lojistas multimarcas do Brasil todo, né? E ali, eles faziam ou os pedidos ou compravam os produtos que a gente já tinha em pronta entrega. Então, ali era um canal de captação desse cliente. Em tempos de não marketing digital. E ali, a partir dali, ele te conhecia e ele começava a frequentar o teu showroom, que eram essas 2 salas ali no Itaim. Entendi. Né? E aí, depois minha mãe entrou no 6º ano, meu pai depois ali no 7º, 8º ano, e meu pai era de área comercial. Sempre foi. E aí ele falou, vou fazer uma experimentação como representante. Eu vou viajar ao interior. Você montou a tua empresa pra tua família inteira trabalhar junto. Sim. Sim, é muito... Eu juro, meu coração, assim, ó, ele se enche de amor, de alegria, de propósito. Porque olha essa história. É muito lindo. Depois veio meu ex-marido também. Então, assim... Que legal. Foi uma empresa extremamente familiar, assim. E promissora, né? Promissora. De uma faculdade, fazer tudo isso que você fez. Sim, sim. E aí, é isso. Aí meu pai começou a viajar ao interior, né? Sozinho para experimentar, porque às vezes a lojista não vinha, então a gente ia até... Como assim, às vezes a lojista não vinha? Não vinha a São Paulo para fazer os pedidos. Então, entendi. Quando o representante viaja comercial... Ele já tira os pedidos. Ele vai tirando os pedidos e vai garantindo essa produção para a empresa. Perfeito, né? Entendi. E aí, é isso. Aí meu pai veio, e aí eu me casei. Meu ex-marido é engenheiro, acho que 1 ano de casado, vem trabalhar junto, que agora eu preciso de um administrativo e logística. Brasil é assim mesmo, viu? É assim mesmo que começa. É isso, empreendedorismo na prática. Exatamente. E aí, nesse momento que meu ex-marido veio, foi interessante, porque eu acho que a gente teve uma sabedoria que a gente dividiu a operação. Ah, que legal. Então, meus pais ficaram com a indústria. Falei, então vocês cuidam da indústria e são de vocês. Eu sou o teu cliente. Olha só. E eu cuido da operação comercial e de criação. Nossa. E a criação em São Paulo e tal. Então, isso foi muito, muito rico. Porque aí a gente teve... Meus pais conseguiram olhar a melhoria da indústria, né? De tudo isso. E eu... Porque focaram, né? Focamos no business indústria, né? Exatamente. Porque é muito difícil esse crescimento, né? Exatamente isso. De repente, eu era indústria só. E só fazia
Exato. private label. Depois de você virou repente, marca. depois eu virei marca. Depois, além de marca para multimarcas do Brasil, a gente montou, como o showroom era muito grande no Itaim, a gente montou um varejo. Então, a gente tinha uma loja ali de varejo. Então, eu também fui pro B2C. Caraca! Então, essa multicanalidade e administrar É muito todas as difícil ter frentes foco. é muito difícil ter foco. Então, Por mais que faça parte de um mesmo ecossistema, né? É Exatamente. desgastantíssimo isso. Sim, então eu acho que quando a gente dividiu a operação foi rico, foi interessante, né? Mas tem um ponto que eu acho que esse abraçar, né, o mundo, porque eu tinha essa sede. Abraçar as oportunidades. Abraçar as surgindo. oportunidades, às vezes a gente vai se desviando um pouco do nosso core, né? Da missão ali. Da do missão. Negócio, né? E eu acho que, se a gente puder falar de um erro, eu acho que foi diversificar muito com o tempo o portfólio de produto. Mas isso depois que... Depois lá no oitavo, Olha nono só. ano, Então você começou aqui... crochê. Cresceu e depois Crochê, reconhecimento num nicho de mercado que era pouco explorado. Muito legal, hein? Aí, de repente, quando, né, montei minha marca e tal, comecei a diversificar. Agora eu vou fazer camiseta, agora eu vou fazer tecido plano. E aí, você perde um pouco essa referência do que você realmente era conhecido. Perfeito. Então, hoje eu sempre aconselho, né? Eu acho, não que você tenha que ficar restrito, mas se você tem uma marca que é crochê, é crochê. É crochê. Mas eu acho que isso que você está trazendo é muito importante para o pessoal entender e aprender até e já se antecipar a qualquer erro, porque tá tudo bem você montar as outras marcas. E você, indústria, né, monta ali dentro do ecossistema. Mas cada marca tem que ter uma marca. Sem senão dúvida. O público realmente... Sem dúvida. E a gente não enxergava e punha tudo isso dentro, né, de uma mesma marca. A operação até pode ser compartilhada, eu acredito, né? Mas a marca não. Não, a marca Por isso não. que eu crio marca. E adoro. Porque a gente tem uma... quando você é empreendedora, você tem uma sede. Eu tenho uma sede empreendedora. Eu também... É uma delícia. Eu crio negócios um atrás do outro. Eu falo que é uma delícia e uma loucura ao mesmo tempo, né? Porque Sim. todo dia eu vou dormir desistindo e acordo falando, vai dar certo, eu vou dormir desistindo. Sim, não sim. Então, e eu tenho essa sede, sempre tive. Tanto que chegou um momento que essa história, né, dessa primeira empresa que foi a Telemad. Nossa, que foi ótima, né? Que foram 15 anos, né? A Catarina existia? Não, a Catarina existiu, ela nasceu, durou mais 2 anos. A marca. Uhum. E aí, eu senti que eu já precisava de uma outra fase. Eu acho que como eu fui muito acelerada, eu senti assim, né? Eu tive toda essa construção. Chegou uma hora que o crescimento, ele começou... Eu comecei a perder o tesão, assim, se eu puder falar assim, né? É isso aí. Porque, assim, aqui era preto legal, no branco, é isso aí. mas eu fui me afastando um pouco dessa essência mesmo da criação, do empreendedorismo, né? A estrutura Virou ficou a CEO grande. ali do negócio, o negócio começou, né? A estrutura ficou grande, né? Ficou cara, tinha um peso grande, e aí vem maternidade, né? E a mulher tem que entender esses ciclos, né? Porque uma maternidade é uma construção, né? É uma energia. Eu acredito muito na energia, né? É uma criação e uma construção, né? E é uma energia. Então, assim, eu acho que aí minha energia foi baixando e em 2011, com a entrada também muito do mercado do produto importado, com preço muito baixo, na época, veio uma grande crise no setor da indústria nacional brasileira. É a indústria têxtil que fala? Tá certo? Sim, indústria têxtil, porque o têxtil começa do tecido, mas, né, abrange até o produto final. Então, teve uma grande crise aí, e a gente perdeu muito faturamento na época dentro de uma estrutura que estava grande, que estava cara, que precisava de um alto faturamento. E aí? Né? E aí a gente decidiu, né, meu pai decidiu fechar, meus pais decidiram fechar a indústria antes, assim, em 2010, porque eles também estavam um pouco cansados. Enfim, Catarina tinha nascido, queria voltar para São Paulo. Outra fase. Catarina veio para mudar tudo. Porque são ciclos. Catarina. São ciclos, né? Hoje, quando eu olho, eu falo, gente, são fechamentos de ciclos. E a ciclos. gente tem que saber fechar os ciclos. Tem que saber fechar, correta. né? E por muito tempo eu sofri, tá? Porque eu entendi... Não, mas pera, você sofreu em que momento? Eles decidiram fechar a indústria e automaticamente a sua marca fechou? Não, eu segui com a marca mais 2 anos, porque eu negava
que eu tava perdendo essa força. Entendi. E falei, não, vou terceirizar. E voltei a terceirizar, Entendi. assim, fazer com outras pessoas. E mantive a marca ainda mais 2 anos. Até que eu também tava exausta e falei, não, vou fechar, né? Não quero mais lutar com essa busca só do faturamento mensal e tal. Então, eu sinto assim, eu acho que eu vivi o auge, depois aquilo começou a baixar. E antes que aquilo virasse um trauma e apagasse um pouco essas histórias, né? Essa bonita história para trás, eu decidi fechar, Ó. né? E abandonar o grande projeto da minha vida. Fiquei sem rumo. Por enquanto, o único projeto. Era Não o era? único. O único, e ainda não era nem o projeto só empreendedor, era a minha história Era sua profissional. história Porque eu profissional. não tinha trabalhado em nenhum lugar. Na verdade, E aí, isso eu Polly? tinha... Durou 15 anos. Então, foi dos 18 aos 33. Com 33 anos, eu nunca fui pra indústria, nunca trabalhei. Oficialmente, não tenho um Fui fazer meu currículo. não tenho um Como faz um currículo. currículo? Exatamente. E falei, vou fazer o quê? Né? E aí, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, tá. Não, mas pera. Aí você fechou. E aí que você começou a sofrer? Sofri por Esse luto. esse luto. E eu acho que tem. E fiquei perdida, eu digo. Nossa, velho. Olha, quando eu vendi Perdida há minha 2 empresa, anos. Olha, o luto é um negócio que você fala assim, velho, quando isso aqui vai passar, cara? Eu acho que foram 2 anos que eu fui rapidamente trabalhar, vou contar aqui, mas assim, era quase como se eu não tivesse alternativa. O que eu fui fazer da minha vida? Eu brinco que eu construí um castelo pra Catarina, na hora que ela nasceu, o castelo era de areia. Porque ele desabou, literalmente. E eu falei, meu Deus do céu. Olha, eu queria muito que tivesse uma câmera na cara da Catarina agora, assim, gente, pra vocês verem. E aí? E aí, eu falei, gente, o que eu posso fazer? Né? Eu olhei e falei assim, não, eu sou conhecida no mercado. As pessoas gostavam sempre da minha criação, da minha criatividade. Mas eu acho que isso também pega um pouco, porque você fala assim, meu Deus, vão me ver como uma derrotada. Total. Não mexe um pouco, assim, no psicológico? Total. Eu era rica aos 20. Aos 20 anos, de Câmera. verdade. Eu era rica. Eu fui uma adolescente, uma jovem rica. Rica! Porque eu ganhei muito dinheiro. Eu comprei meu apartamento, o meu primeiro apartamento. Então, pera, então o carro deu pra dar um retorno Não, significativo. Sim, comprei um apartamento, que foi o meu primeiro apartamento. Com quantos anos? Com 20 anos. Meu Não era Deus! financiado, mas eu era rica. Eu era rica. É isso aí! Bem. Empreendedorismo na prática! A gente dá umas quebradas no meio do caminho, mas a gente ficou rica, é isso que importa. Total. Então, imagina, eu era rica, eu viajava a Europa Com 20 anos, com 20 anos. E eu falo que louco. eu abri uma empresa pra minha família inteira trabalhar, Exatamente. E aos 33 fiquei pobre. sem trabalho, sem emprego, Não, uma beleza. E é isso. com uma filha pra cuidar. Não, foi o caos. Falei, opa, o que eu vou fazer? E fiquei nessa sombra, que foi uma sombra. Que é a nossa sombra mesmo. Durante 2 anos, assim. E Nossa, falei assim, o que eu preciso? aprendizado, hein? Eu precisava trabalhar. Porque, o que aconteceu? Família inteira no negócio. Meu porque não era só eu pobre. Não era só eu pobre. Nossa. Era todo mundo. Né? E eu falei, pronto, e agora? E aí Juliana do céu. tive que reagir rápido. Eu falei, os contatos e é assim, vocês estão precisando de alguém que crie pra vocês? Porque... Como estilista. Como estilista. Eu falei, Aí você foi pegar emprego como estilista, né? sim, mas eu tinha muito claro que tinha que ser num modelo empreendedor. Eu nunca achei que eu me adaptaria ao Aham. modelo tradicional. Porque Mas o que é um modelo tradicional como que eu estilista? Só ficaria pra eu dentro entender. de uma indústria, na mesma empresa todos os dias, né? No mesmo negócio. Ah, porque é eu assim tinha que uma... tem estilista de uma empresa. Então o que eu decidi? Não, vai ser uma consultoria de criação. Tá. Um produto, né? Eu vou vender a minha cabeça, mas para várias empresas. E aí que eu entrava para ser estilista de produto, design de produto. E com a veia empreendedora, rapidamente eu virava design de 1000 coisas. Design do negócio, design de processos, design... Ah, foi aí que começou. Porque eu lendo a tua história, eu falei assim, mas cara, em que momento ela saiu da moda pra começar a fazer negócios? Sim, é. Então foi nesse momento. Porque, na verdade, os clientes identificavam em mim uma habilidade muito boa que até então eu nunca tinha enxergado. Porque pra mim eu tinha sido uma boa criativa. Eu Aham. sempre tive... De moda. De moda. E aí eu fui pra empresa, eu ia pra empresa, né? O que acontecia com as empresas de moda?
totalmente desestruturadas. Cadê os seus processos, pô? Sim, CEOs criativos. Que é isso que eu imaginei. Como eu, assim, que era aquela pessoa criativa, mas eu tinha uma veia processual, De que até gestão. então eu nunca tinha me dado conta que tinha. Então, rapidamente, eu era incluída em projetos que Olha não que necessariamente legal. era o produto, né? Então, eles falavam, gente, agora a gente tá precisando de uma estrutura aqui, agora eu tô precisando desenhar os processos, agora eu tô precisando fazer recrutamento de equipe, agora a gente tá precisando fazer uma análise da rentabilidade dessa coleção. E você E eu tinha- sabia tudo! Na verdade, eu não achava que eu sabia, mas quando me dava, eu era a pessoa do Com desafio. certeza. Dá o desafio, daí vou fazer. E adoro aprender, sou uma eterna aprendiz, né? Na minha bio, a primeira coisa é, sou uma eterna aprendiz. Então, eu pegava esse olhar. Então, rapidamente, né, a design de produtos, ela virava, que eu brinco, design. Porque, assim, o que eu acho que eu brinco que é o meu diferencial, né? Assim, Você tem um design thinking completo na cabeça, né? completo na minha cabeça. O meu pensamento é design. E o que eu descobri apoiando empresas do setor criativo? Não dá para trazer para eles ferramentas tradicionais. Não, com certeza. Porque a mente deles, eu acho que a minha identificação com eles é muito grande. Ai, Porque a Polly, minha... você super vai se identificar comigo. Pronto, gente, achei uma pessoa que me entende minha cabeça, entendeu? Exatamente, porque a gente já vê tudo desenhado, É lógico, né? né? Tá ali, ó. Tá só ali, fazer. só fazer, exatamente. Tudo muito rápido. Então, esse pensamento do design thinking, as metodologias ágeis, né? Que hoje isso tem nome. Hoje isso tem nome. Isso que eu ia te falar. Hoje a galera conhece como algo que dá pra comprar em curso. Mas Na época não. não. Então a gente desenhava no papel, né? Era tudo no papel, no sentido assim, tá, o negócio é aqui, isso aqui é aqui. E a gente não tá falando de peças de roupa. A gente Não. tá falando de processos de negócios. De negócios, por trás da indústria, né? Então, e aí, isso foram 4 anos experimentando de novo um modelo de consultoria, né? Vendendo a sua consultoria dessa forma e essas... Sem estruturar, Perfeito. vamos dizer assim. Eu Perfeito. fechei aos 33, tive que ir pro mercado, precisava trabalhar. Uhum. E eu pegava tudo que me davam, Uhum. né? Qualquer desafio. Então, foram 4 Isso é anos de incrível. experimentação de novo. E aí, com 4 anos, aí sim, eu falei, não, preciso estruturar isso num modelo de um serviço, vamos dizer assim, estruturado, que nasceu Objeto Isso que eu Moda. ia falar, Que entendi. nasceu Objeto Moda, que foi a E primeira. é um ótimo nome, né? Então, que é a moda como objeto, Nossa, é um ótimo nome. né? Eu lembro quando eu fiz a entrevista com a Kati, ela falou assim, minha mãe faz alguma coisa assim que é igual o que você faz. Eu falei, é? Eu falei, então tá bom. E a Objeto Moda, né? Ela iniciou ali um pouco como um braço de consultoria, mas com o tempo ela foi ganhando um braço que eu entendi que era de uma educação empreendedora para o setor. Então, uma educação corporativa. Porque o que eu senti? Que eu precisava entrar primeiro pela capacitação, né? Das pessoas que eu precisava preparar para estar dentro dessas empresas, desses times. Meu cliente era sempre um pequeno e médio empreendedor. Então, o que acontecia? A gente punha ou as pessoas estavam ali, mas elas não pensavam o processo, elas não pensavam o negócio de forma, né? Elas faziam, né? Por quê? Porque não tinha uma mentalidade desde o dono ali de ter isso estruturado. Então, eu falei, eu comecei a sentir necessidade de dar mais treinamentos, de transferir o meu conhecimento através de uma metodologia, e aí eu fui me Nossa. especializar através da mentoria. Eu falei, eu preciso transformar tudo que eu sei vivido, porque eu sabia Numa muita coisa, metodologia. numa metodologia que a gente pudesse transferir e acelerar o conhecimento desses líderes e dessas pessoas que assumiam essas posições que a gente colocava ali dentro da empresa, porque senão o que acontecia? Rapidamente eu virava o gestor. Uhum, Certo? Faz super sentido. Faz Como que eu super ia sentido. ser uma consultora, porque eu trabalhava cada dia com uma empresa, ia cuidar da operação. Eu precisava de equipes Nossa, internas na faz super operação. sentido. Então eu falei, eu preciso criar mais polis, É, né? e você fez exatamente o que você fez com as costureiras. Exatamente. E aí, só né, te cortando, Tá. porque pra mim... Assim, É tanta história, né? Não, é que faz muito sentido a dor, né, do pequeno empreendedor. Você foi muito esperta, porque quem empreende e quem trabalha pro pequeno empreendedor, ele não pode ter cabeça de seletista.
Então, a hora que você desenvolveu o treinamento para essas pessoas foi porque se eles viessem com uma cabeça de seletista, porque o seletista, querendo ou não, ele recebe a coisa pronta, né? Sim. Então, escreve esse e-mail esse dia, faz esse fluxo de caixa esse dia. E a gente não tem isso, tem que ser montado. Então, a sua metodologia foi com base nisto. Sim. Cara, Sim. que demais. Porque aí eu construí o processo, mas tinha sempre alguém que acompanhava interno, quer dizer, eu trazia alguém, o líder, para ele ir construindo junto. Por isso que eu juntava. E aí você ia entregando as coisas, ele aprendia, ele ficava. Ele aprendia e ele ficava. E ele ficava, porque tem que ser, porque senão não Isso tem é incrível. escala. Não, gente. É engraçado a gente pensar, né? Que quando eu conto assim, porque eu acho que teve muito essa coisa intuitiva. Não é, isso deve ser super difícil explicar tudo isso daí pras pessoas. Muito. É que eu vivo isso na pele. Tanto que meu currículo é uma coisa complicada da gente entender. Mas quantas empresas você tem? Como que é? Como você trabalha com moda, né? Você é consultora de moda, né? Aí as pessoas falam de roupa, aí a hora que eu vou explicar outra etapa. Mas então, pera. Vamos lá. Objeto moda foi a consultoria que você teve que começar a criar para começar a ganhar dinheiro pós, né, falência ali do seu negócio. Sim. Aí, esse braço que você tá falando é o P Inteligência de Negócios? Sim. Aí, que é a metodologia que você criou. Não, foi assim. Com o tempo, a Objeto Moda foi ganhando um espaço maior em educação, em mais treinamento, trilha de desenvolvimento profissional. Educação corporativa. Tá, ótimo, entendi. Então, eu comecei a sentir que tá tudo dentro da Objeto Moda, a consultoria, o serviço de consultoria, o serviço de treinamento, a mentoria. Entendi. Como portfólio da Objeto Moda. Então, a Objeto Moda, ela tem curso, treinamento, ela é uma escola, eu brinco que ela é uma escola, né, hoje. E o foco dela é desenvolvimento profissional mesmo. Agora, aí eu senti recente que eu precisava separar e criar uma outra marca que fosse a consultoria, onde o cliente, aí ele vem para mim para projeto. E aí você desenha o projeto. Aí eu tenho os times de especialistas e a gente desenha os projetos. Muito legal. Porque também, nessa de capacitar muita gente, porque eu capacitei muitas pessoas que hoje estão na indústria, tem outros que começam a querer uma carreira solo. Então, eu tenho lindos talentos preparados por mim, que hoje eu falo, por que não a gente vai criando mais coisas. Por que a gente não pode fazer projetos? Porque hoje eu também tenho identificado nas empresas, Gleice, que principalmente na pequena e média indústria, muitas vezes eles não conseguem ter internamente um braço de projeto de inovação. Eles não conseguem tocar um projeto, eu brinco, eles estão tão no hoje que eles não têm tempo de criar o amanhã. Eles estão apagando o fogo de ontem, inclusive. Exatamente. Então, eu falo que a gente entra para ser esse time terceirizado, mas que cria esse projeto do amanhã, né? Enquanto ele está tocando a operação do hoje. Porque isso faz a gente conseguir pensar estrategicamente, já implementar projetos case, testes. Então, eu acho que cada vez isso vai ser mais necessário. Isso é mais barato, eu brinco às vezes, do que você colocar isso dentro da operação, às vezes. Porque às vezes você não tem gente, você não tem equipe, ou você tem que contratar níveis de profissionais mais sêniores, e isso às vezes dentro do negócio. Então, a gente terceiriza isso e cria alguns projetos específicos, como hoje eu cuido de projetos de expansão de varejo, franquia. A gente faz projetos de construção de equipes, né? Equipes mais sêniores. Então, os projetos são muito variados. Muito legal. Fiz posicionamento de marca internacional. Os projetos são todos para o mercado criativo. Que baita business, hein? Eu sinto ele muito grandioso. Eu acho que ainda, né? Eu acho que o meu pensamento é maior. Eu acho que eu enxergo ele assim, ele ainda, né? Eu acho que ele ainda tá criando essas raízes, mas os cases, né? Recentemente a gente preparei o site e é bonito pôr os cases, porque você fala quanta coisa já foi realizada. É tipo escrever aqui, a gente foca naquilo que a gente já fez e fala, caramba, né? Porque isso faz o quê, né? Se a gente for considerar, dos 33 faz 10 anos, 12 anos que tem essa outro braço que é a consultoria. E que agora eu sinto ela tomando uma forma mais robusta, assim, para o mercado. Porque o mercado mudou, né? Na verdade, muita coisa mudou e acho que vai mudar sempre, os mercados vão mudar. Então, eu acho que a gente, num lugar de consultoria, de prestador de serviço, a gente tem que
saber esse momento de mudar o nosso negócio para atender essa indústria que mudou. Perfeito. O mundo muda, vem novas gerações, né? Hoje a gente tem nos times uma mescla, às vezes, de 3, 4 gerações ao mesmo tempo. Então, como que você capacita? Qual é a linguagem que a gente trabalha? Nossa. Quando a gente está falando de gerações variadas dentro de um mesmo projeto, né? Como que... Então, eu brinco que a minha paixão recente, eu brinco que é design de gente. Boa! Porque assim, né? Eu acho que eu passei pelo design de produto, eu gosto muito do design de negócios e eu tô com uma paixão muito recente pelo design, pelas pessoas, né? Por essa coisa de ter o ser humano no centro do processo. Muito e legal. eu me dei conta que, na verdade, a moda é 100% isso. Porque, na verdade, moda é comportamento. Nossa, é né? verdade. E aí eu me dei conta que eu sempre fui boa de gente. Porque, de alguma forma, eu conseguia mexer nesses stakeholders que tinham todos, que eram os fornecedores, que eram os meus clientes, eram as minhas artesãs. Era minha família. Era minha família, era gente, né? E dessa forma, assim, eu tenho tido um gosto muito grande pelo ser humano, assim. E ele dentro desse processo, desde comprar, desde ser a pessoa que tá no negócio, né, produzindo. Então, eu tô indo muito estudar esse lado do comportamento humano e é isso. Eu tô usando meu pensamento do design para expandir a minha visão, eu acho. Né? Mas essa eu acho que 360. tudo na mesma coisa. Acho que você tá certo no que você tá falando. Sempre foi sobre pessoas. Sempre foi sobre pessoas e eu tenho estudado recente, que estou muito apaixonada, porque a gente sempre, né, dentro desse processo da mentoria, a pessoa tem QI, ela já tem repertório, ela já tem uma inteligência suficiente, para que ela consiga exercer aquela atividade, né, que ela tem bagagem, ela tem repertório, legal. Aí depois a gente entrava na questão do coeficiente emocional. Ela consegue pôr isso para agir, ela tem um comportamento que sustente todo esse repertório que ela já tem. E, ultimamente, eu tenho estudado o QS, que é a inteligência espiritual. Ai, né? que demais! Que é porque eu acho que existe algo maior sempre que nos direciona, e isso a gente nem tá falando de religião, né? Eu tô falando de espiritualidade no sentido de você co-criar com algo maior. Né? E a cocriação, a gente nada mais faz do que uma cocriação. Na verdade, nada na vida a gente faz sozinho. E eu acho que esse pensar lá na frente, que a gente comentou, né? Da gente enxergar, eu já enxergo, né? Que eu acho que eu já desenhei na minha mente. Às vezes não tá ainda tangível. Mas vai tá. Vai tá. Né? Vai descer. Vai tá. Vai, né? com certeza. E a gente fracionar em etapas, entender o momento de cada fase desse projeto, né? Então, eu tô um pouco também nessa vibe, porque eu tô sentindo que as pessoas estão precisando, num mundo tão incerto, né? E hoje, desenhar estratégia, fazer as manobras rápidas que a gente precisa, no sentido de mudar os negócios o tempo inteiro, né? As equipes cansam. De deixar as pessoas preparadas para isso. Exatamente. Principalmente os CEOs, os pequenos empreendedores, fundadores ali. Sim. E essa agilidade que os pequenos têm é muito bonita, porque eles conseguem mudar o negócio rapidamente. Mas aí, se eles não têm estrutura, eles mudam e eles dão nó. E aí chega uma hora que talvez não dá mais pra desdar aquele nó. Concordo. Né? Fica aquele... Concordo. Muito legal isso que você tá trazendo. Então, a gente tá assim, né? Então, eu tô juntando aí um pouco, porque é isso, né? Olhar o ser humano é olhar um pouco assim, né? É isso. Quando eu vou capacitar alguém, eu penso... Tá faltando pra ele repertório? Tá faltando pra ele desafio? Né, como mentora, levantar esse diagnóstico. Assim. A gente consegue, porque eu acho que são 10 anos mentorando. As minhas primeiras mentorias, eu falava, meu Deus, não sei nada, né? E porque assim, hoje eu acho que o termo tá um pouquinho banalizado. As pessoas fazem qualquer especialização e já se tornam mentores, né? É verdade. É verdade. E na Às verdade, vezes não tem nem especialização. Não, nem especialização. E aí hoje eu penso assim, né? A minha relação de mentoria é uma relação de ser humano para ser humano. Porque é um lugar de confiança. Quem vai receber o meu conhecimento, ele tem que confiar que eu tenho conhecimento suficiente para passar. E não é sobre mim, né? Eu acho que tem muitos mentores que têm o ego é sempre sobre ele, né? Porque eu conquistei isso. Gente, porque eu sou o mentor. Não, né?
Não é sobre você, Não é porque é um sobre você. aprendizado de mão dupla. Com Porque certeza. o ser humano, ele é único, exclusivo, né? A gente, como que eu vou... Eu não consigo, eu tenho uma metodologia, mas eu não chego para mentorar só com essa metodologia. Porque essa pessoa se apresenta para mim como algo único, Vivo, vivo, dinâmico. dinâmico. Como que eu vou só aplicar a metodologia? Então, é isso. A gente precisa ver, ele precisa de conhecimento, ele precisa ler um livro, ele precisa ir para a indústria, ele precisa estar ali na prática, experimentando, para a gente ver como ele reage, né? Ele precisa entregar alguma coisa Muito legal. para mensurar, né? Então, assim, e eu acho que isso hoje tem, assim, acalentado o meu coração, porque realmente é um legado muito bonito. Com certeza. Que eu tô conseguindo deixar, porque eu acho que chega um momento, né? Eu tô na fase daqueles quase 50 a mais, que a gente fala, toda essa minha história, ela serve pra quê? Né? Pra que ela serve? Boa. Né? Eu já não quero mais vivê-la, né? Porque tem coisas que eu acho que já venceu o ciclo, já foi. Mas eu tenho mais 30, 40 anos pela frente, né? E eu tenho tanta bagagem já para poder acelerar quem tá entrando, quem tá aprendendo, quem, né? Contar um pouco. Quando eu sento e conto que a gente fazia as fotos nas viagens de pesquisa com máquina fotográfica de filme, né? Kodak, né? Kodak, que o filme fazia na loja. E aí os jovens, tipo, né? Então, assim, eu acho que a gente ser grato por essa trajetória e saber que também os nossos momentos, né? Às vezes a gente não dá espaço pro novo chegar, né? Pro novo, a nova geração chegar. Né? O momento do vazio para realmente esse espaço acontecer, né? Sim, né? E dar esse espaço para que eles protagonizem, né? E eu tô num lugar hoje muito que eu quero ver mais gente protagonizando, né? Muito legal. E porque eu sei que eu tenho outro espaço. Muito legal. E você não sabe qual é esse espaço, mas você sabe que você tem outro espaço. Com certeza, essa confiança que a gente fala, né, em algo maior que e sabe... na cocriação. Na cocriação, exatamente. Nossa. Fomos do 8 ao 80. Não, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que ficou muito bom esse podcast aqui. Essa sua consultoria de hoje, esses seus negócios de hoje, eles ainda são voltados para moda, para indústria, para essa parte? Não, nos últimos anos, estava até conversando com o Cleito, eu comecei a perceber que ele tendia a outros mercados. Comecei a ter demanda, claro, e experimentar, eu sou sempre a pessoa que... Então, comecei a ter procura do mercado de arquitetura, todo mercado que eu falo que tem uma entrega de valor, né? Entrega de valor que tem uma marca, porque assim, eu acho que dificilmente eu conseguiria trabalhar com alguma coisa que não tem um posicionamento de marca, tá? Porque eu acho que a marca tem essa percepção de valor, essa criação, né? De um imagético, vamos dizer, e algo muito importante. Então, hoje eu atendo outros nichos, eu tô com um projeto recente que chama Labor Oratório, que é o trabalho e a parte espiritual juntas, e a gente está atendendo profissionais de todos os segmentos, né? Bem dessa faixa de 40, 50 a mais que quer se reinventar. Então, assim, tem médicas, tem profissionais de marketing, porque eu acho que tem um conhecimento aí que independe do segmento em si. Claro que eu preciso estudar e me aprimorar sempre no nicho, né? Do interessantíssimo, negócio. Viu? Mas Vamos acabar o podcast porque a gente precisa fazer o business. Tchau, né? Pô, aqui minha cabeça tá, gente! É muito louca. Muito legal. Né? Eu falo, é difícil resumir, legal, né? Muito legal. Eu acho que a sua história é difícil de contar, né? Muito. Porque você veio da moda, você teve toda a trajetória empreendedora neste business e agora você tá constituindo outro business já há 10 anos. E você contou muito bem, foi maravilhoso, assim. Ainda bem. Parabéns, viu? E aí, a gente vai entrar aqui nos aprendizados. Tá. Esses aprendizados, eu vou até fazer a pergunta já agora. É do primeiro business ou do segundo ou da vida? Eu acho que é da vida, nem lembro. Né? Porque, gente, eu muito coloquei. legal. Eu tô com uma... Gente, vocês perceberam que a gente tá aqui com uma empresária, empreendedora, que teve 2 grandíssimos business. Não é um, né? Tipo, não, eu acho que... E quase os 2, foram ciclos de 15 anos, quase. Né? Porque vai fazer... Eu tô com 28 anos de empreendedorismo, Principais aprendizados da Dona Polly. Gente, mantenha a coragem e ousadia da juventude.
Ai, eu vi isso nos seus olhos, sabia? Sempre ela se pergunta o que a Polly de 18 anos montou, né? Aquela Polly de 18 anos montou, o que ela faria? Ai, que bonito. Não subestime suas habilidades empreendedoras, elas podem redesenhar e gerir projetos que você nunca sonhou. Se enxergue além da especialista. Uma visão generalista 360 é um grande diferencial. Seu conhecimento vivido vale muito mais. Que bonito, acho que é da hein? vida, eu acho que é da Não, vida. é da vida, é da Acho vida. que é da vida, né? É da mulher Polly aqui, sabe? É, da mulher Polly. Da mulher por exemplo, Polly. eu tô numa fase que eu tô resgatando um pouco esse ímpeto, essa ousadia empreendedora dos 18, porque a gente fica mais dura, a gente fica mais medrosa. Então eu tô indo lá às vezes eu e ia falar até assim, falar mais resistente, assim, mais né? resistente. E aí, assim... Que você vai lá atrás e você pega essa Polly de 18 Agora anos. eu tô olhando pra ela e penso exatamente, falo, por que ela faria, Ai, né? que Assim, fofa. porque eu tô me atrevendo a projetos novos, a coisas Que bonito realmente isso. que eu não sei, e que, né, a gente tava falando aqui do posicionamento digital, né? Quer dizer, a minha presença digital é um território que me apavora. Entendeu? Que não é uma coisa confortável pra mim, eu não conheço, eu não sei. Mas que você vai lá e faz acontecer como se você fosse a Polly de 18 anos. Exatamente. Gleice Feltrão, o que você faria? Gleice Feltrão com uns 15 anos, o que você faria? Muito legal, hein? Essa é aquela pergunta que a gente precisa fazer às vezes. No espelho. Essa noite teremos. E aí, os principais erros da Polly, que ela quer deixar aqui registrado para que vocês, né, saibam o que ela sentiu ali na hora foi: posicionamento de preço errado quando iniciou o ateliê Madre. Não projetou seu crescimento de estrutura. Mas, gente, é claro que não. Ela vendeu 500 peças, ela não tinha nem time pra montar isso, judiação. Ainda bem que ela aprendeu, mas é óbvio, né? Ai, judiação, gente. Não projetou o crescimento da estrutura e, com isso, mais custos envolvidos na operação. Você chegou a lucrar nessa venda dos 500 pedidos? Essa primeira eu lucrei, porque eu não tinha teoricamente, eu não tinha aluguel, eu não tinha equipes fixas. Essa sim, quando eu brinco que... você chegou a pagar... Eu brinco que com os 20, até os 24, dos 6 anos Por isso que eu comprei meu apartamento. Quando eu não tinha estrutura, eu lucrava. Mas era um lucro, vamos dizer, falso. Porque quando a estrutura cresceu... entendi. Cresceu onde a gente tem aluguel, mais equipes, mais pessoas. Esse preço que eu construí lá atrás, no posicionamento do mercado, ele não era mais consistente. E foi difícil, porque o cliente não aceitava um novo preço. Com certeza. Porque você entrou no mercado com um preço, ele entende que você tem aquele preço. Mas vamos ensinar, eu acho que esse ponto aqui pra galera, que eu acho que é muito importante. Muita gente acha, por exemplo, vai vender água, vai vender brigadeiro, vai vender, sei lá, né, qualquer coisa. E aí custou ali pra fazer R$10 e fala que vai vender a 15. A pessoa não tá colocando imposto, a pessoa não tá colocando mão de obra, não tá lucrando, gente, não tá. Não tá. E isso você entendeu como aprendizado, realmente, como aprendizado, né? Que tive um desafio lá na frente, quando a estrutura ficou mais robusta e mais cara, porque precisava, porque o negócio cresceu. E aí a precificação, eu tinha que, na verdade, vender volume. E eu fazia um produto que não era de volume, que ele era diferenciado. Então, porque assim, você tem 2 fatores. Ou você põe um posicionamento de preço para um produto mais exclusivo, ou você vende volume e tem uma precificação mais barata. É o varejo, né? Que é o varejo. Então, eu acho que esse, hoje, é a primeira coisa na minha mentoria. Mas foi que muito eu trabalho legal. Com o pessoal, é preço, né? Muito legal. Projeto crescimento, mesmo que hoje você seja minúsculo. Não, e olha só, você ainda coloca aqui: subestimei o crescimento do negócio, não projetei o futuro, planejei só o hoje. Pô, mas assim... Não tinha nem como, né? Não, era uma menina, a juventude tem isso, tem ousadia, né? Mas a gente é o hoje, né? A gente, parece que não existe um amanhã, né? E hoje muitas pessoas ainda fazem isso. Sim. Até a gente que empreende há muito tempo erra dessa forma. Sim. Muito legal. E aí os erros que ela deixou aqui registrado para vocês poderem se antecipar pense grande. Enxergue seu negócio a longo prazo, crie o plano, elabore as etapas e defina as fases de implementação e comece logo com o MVP para validar. Inclusive, eu te convido agora a contratar o Passo a Passo para Empreender. Com certeza. Porque eu criei, para você ter uma ideia, né? Sim. Aqui a gente é empreendedorismo na prática e fala realmente o real do negócio. O método Passo a Passo para Empreender, que foi o meu infoproduto criado, foi um MVP aqui para todo mundo entender como que criava infoprodutos. Perfeito. Não foi realmente é um infoproduto pro Não, mercado. é um case real.
E aí eu tive que gravar, tive que mostrar, tive que entender e tal. E hoje, claro, se quem quiser comprar, pode comprar, porque é literalmente para ensinar o pequeno empreendedor a empreender. Sim. E eu falo nele do produto mínimo viável. Porque senão você fica também só no plano, no plano e não sai do lugar. Tem que ter aquela história, comece antes de estar pronto, né? Porque tem que ter, porque senão, né? E eu falo, quando eu falo essa ousadia, é isso. Hoje a gente quer ser tão bom que a gente não põe nada real na prática. É a gente só fica teoria, né? E a gente fica muito teórico, né? De empreendedorismo. Então, olha que legal que você tá trazendo pra galera. Que um dos seus principais erros, que foi a questão do... Acabou fazendo sem se planejar. Pra eles se anteciparem se planeja. Mas vai lá e também testa. Sim. Muito legal. Para validar. Use do apoio de mentores para acelerar seu conhecimento e evitar erros. É tudo, não é? Não é porque eu... Não é mas, porque gente, mentores bons, hein? Não é porque eu sou, né, hoje pratico, mas eu contrato mentores pra mim o tempo inteiro. Eu também. Porque eu acho realmente que se eu tiver, né, alguns mentores mais técnicos em alguns momentos de desafio, eu tenho certeza que a gente teria passado com menos erros. E às vezes os mentores, eles falam aquilo que tá na nossa cabeça, não é? Mas quando eles falam, a gente fala, não é isso! Eu falo que é terapia profissional. Eu amo. Eu falo, eu tenho a minha terapeuta... Terapia profissional, eu tenho minha terapeuta emocional, mas eu tenho, né? E não, claro, não é só aconselhamento, né? Porque as pessoas... Mas assim, é exatamente isso. É ouvir eu mesma falando. Você fala isso mesmo, né? Então tá certo, então tá bom. Não é? É muito Mas bom. Isso a gente só tem com maturidade. Só. Né? Só. Pra entender o quanto vale esse investimento. Sim. Muito legal. Sim. Ai, muito bom, você gostou. Adorei. Tá chegando no fim. Ai, eu amei. Que oportunidade linda. Meu, dá vontade de ficar falando aqui forever. 2 falantes. Poxa. Gente, vamos entrar no nosso mapa de sucesso com as perguntas de ouro pra Cori trazer aqui pra gente. É um momento só seu. Não que agora não tenha sido, mas eu dou umas, né? Agora não, agora é um momento só seu. Uau. Qual característica foi fundamental pra que você desse certo na sua vida? Eu acho que ousadia. Ser ousada. Eu acho que ser ousada. E a que você teve que mudar? A que eu tive que mudar... ter equilíbrio, né? O que eu mais tenho trabalhado é que os excessos também não são bons, né? Gente, você faz a carinha da Catarina agora. Então, pensa com cautela, né? Então, na verdade, assim, eu era a pessoa do 0 plano, né? Eu acho que eu ia fazendo. Hoje, eu acho que tem... Eu aconselho, vai fazendo e planificando, né? Vai fazendo e plano. Eu acho que é importante esses 2 universos andarem... esses 2 paralelos andarem juntos, né? Por isso que eu amo tudo que é implementado em fase. Eu também. Sou apaixonada em fase. Meu Deus, eu também. Eu falo, é fase 1, tá? Experimentou, foi, melhorou, ajustou, criou o plano. Fase 2, fase 3. Mas sabe o que é isso que você tá trazendo? Não é uma fase do tipo assim, estamos na fase, mas não é... mensurada. Não, você tá falando a fase de mensuração. Mensuração, ali, tudo tem métrica e eu posso mudar. Até na venda da minha consultoria, Gleice, eu vendo fracionado, porque eu acho que a gente pode... Enfim, com 3 meses da primeira fase, pode ser que a gente chegue à conclusão que não é das minhas, viu? Que não é aquele projeto. Você é das minhas. Entendeu? Então, assim, aí a gente muda o projeto, muda o escopo, muda... E faz o negócio dar certo, Agora, né? vender um negócio de 1 ano, hoje em dia, não. Muito legal, hein? Não, eu gosto de fase. Adorei! E aí, agora fecha seus olhinhos, deixa acontecer aquele clima... espiritualizado. Sim. Quem foi ou quem foram os seus principais mentores e que agora chegaram na sua cabeça? Nossa, meu Deus. Papum. Acho que os meus pais, claro, né? Porque eu era uma criança que sentava na mesa de corte, né? Enquanto minha avó modelava, meus pais ali empreendiam. Então, eu acho que não tem como. Eu acho que tá no DNA, né? Eu tenho uma família que eu brinco empreendedora, cigana. Pais que mudam, né? Eu tenho uma mãe aos 70 anos que é uma blogueira, uma influenciadora. Ai, que linda! Que se reinventou aos 60. Então, assim, é muita inspiração... em cada fase na vida, né? E eu acho que eu tive excelentes professores, né? Os meus clientes, eles eu brinco que eu acessei a abundância, Gleice, através de relacionamentos. Às vezes a abundância chega pra gente, não é através só do financeiro.
Mas eu fui uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar em lugares abundantes de conhecimento, de oportunidades, né? A minha primeira viagem internacional, quando eu fui com esse professor, e eu cheguei, né? Foi para Miami, Nova York, e eu cheguei, e assim, era uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, comidas que eu nunca tinha comido na minha vida, né? Só que eu estava aberta, né? Eu acho que isso também é importante. A gente só identifica os mentores quando a gente está aberto ao aprendizado. Nossa, então, qualquer pessoa pode ser um mentor, né? Se ele tiver essa vontade de transferir e o outro lado, a vontade de receber. Então, até o teu amigo na mesa do bar, se for uma conversa relevante, a gente aprende. Só que a gente precisa abrir essa escuta. A gente precisa abrir esse coração para o aprendizado. E só que a gente senta já querendo pôr as nossas opiniões. Nem ouve, né? Nem escuta. E eu falo assim, deixa eu ouvir o ponto de vista dele. Pode ser que seja um aprendizado para mim, né? Mesmo que eu não concorde, deixa eu entender. Então, eu acho que... Eu tenho muitos, assim, né? Eu acho que... acho que todo mundo que passa na nossa vida traz um aprendizado. Que lindo. Né? Então, o meu ex-marido me ensinou muita coisa... Né? A gente teve uma fase juntos que aprendemos muitas coisas juntos, até um momento que a vida tomou novos rumos, mas a gente eram dois jovens, cheios de sede de aprendizado, né? Os meus clientes me ensinam muito, porque eu tenho clientes exigentes. Quando a gente pega pessoas difíceis e exigentes, leva a tua régua para cima, né? Eles são provocativos, eles me colocam em lugares de desafio importantes. Que bonito. Acho que tem muita gente. Que mulherão. Meu Deus do céu, hein, Catarina? Que mãe! Parabéns, Polly. Pelo amor de Deus. Gente, a frase que eu vou deixar aqui, que a Polly escreveu pra vocês. Ai, eu fiquei emocionada. Eu também. Sacola. Que bonito, né? Nossa. É uma sede de... É um impulso, né? Quando a gente ouve essas histórias, eu falo... É que é muito gostoso conversar com pessoas assim, porque o mundo tá muito cheio de pessoas que só querem falar. Tá tudo bem as pessoas falarem, mas as pessoas não sabem ouvir. Eu falo que a maior bênção na minha vida é o meu nome, né? Porque Poliana faz o jogo do contente, né? A história da Poliana era uma literatura inglesa, que era uma menina que fazia o jogo do contente sempre. Então, o que é o jogo do contente? Todo desafio que essa menina tinha, ela, enfim, tem uma história de vida sofrida, ela tentava olhar o lado positivo da vida. Que bonito. Né? Mas eu brinco que quem é Poliana é minha mãe, né? Então, eu brinco, hoje eu identifico que eu sou também. Mas eu acho que quando ela escolheu... Isso que eu ia falar, ela escolheu. Ela escolheu. Então, esse lado o que você falou, de olhar a vida para uma ótica... Né, de olhar os desafios, aberta, né, somos aprendizes. Sabe, gostosa, tá tudo bem, flui. Porque é desafiador, né, a vida pode se tornar chata se você escolher ser chata. E pra todo mundo. E pode ser legal. Exato. Né? Que legal, não sabia. Poliana, jogo dos contentes. Não é essa frase, gente, a frase é... que o pensamento do design é uma competência que pode ser um diferencial para o empresário empreendedor. Porque através desta competência consegue se estruturar um plano de negócios mais ágil, criar um MVP e cases testes para validar no mercado com baixo investimento inicial para sentir aceitação, público, fazer os ajustes rápidos. Aí, a gente vai encerrar esse podcast. Eu quero que você possa trazer assim para o nosso público, para a nossa audiência, alguns cursos que eles possam fazer. Sabe, design thinking, Lean, sei lá, sabe, qualquer coisa? Você tem alguns que você pode indicar pra galera? Eu acho que uma literatura, eu gosto muito da Startup Enxuta, né? Boa. Acho que a gente fala de startup e entende isso muito como um lugar sempre da tecnologia. E não é. E quando eu fui olhar a moda, assim, de uma forma mais abrangente, quis pôr outros conhecimentos dentro do meu olhar de moda, né? Eu fui buscar muito isso. Então, né, eu acho que a Startup Enxuta, eu acho que toda essa base de metodologias ágeis, né, que são os sprints, que são os planos de ação semanal, né? Hoje, com esse mundo muito ágil, não dá para se criar um planejamento estratégico muito a longo prazo. Então, a gente desenha ali 3 meses, com 1 mês, aí desenha mais 1 mês, depois valida semana a semana, tem as métricas semanais, né?
os OKRs, assim, que são as métricas. Então, a gente precisa desses indicadores, a gente precisa colocar o time na mesma visão, porque hoje a questão do foco, né, a gente às vezes, a pessoa tá fazendo, mas ela não tá fazendo em prol daquele resultado que está sendo esperado. Tá fazendo, mas o objetivo tá lá. E as metodologias ágeis, o Design Thinking, o Design Thinking tem muita coisa do brainstorm, né, ouvir muito todo mundo, né, o time diverso, adoro a questão de colocar um time diverso, pensando soluções para um ponto, porque saem ideias incríveis, depois estruturar esses pontos. Então, é isso, na verdade, essas metodologias, elas são exatamente aquilo que a gente falou. A gente gerencia fases, gerencia pequenos objetivos. E a gente constrói essas fases. Exatamente. Então, os negócios não vão estar prontos, completos, porque eles são vivos. Exato. Eles são transformáveis. Então, quando a gente fala de design thinking, a gente fala realmente de pôr o post-it, tirar o post-it, pôr outro post-it e falar, hoje essa ideia faz mais sentido, deixar essa ideia um pouquinho de lado. Então, eu gosto muito de todos esses business canvas, de todas essas ferramentas, mais essa página em branco, co-construtiva. Então, acho que todo mundo tem que ter um quadro ainda branco, né? Hoje eu vi aqui, né? E um quadro analógico branco, que você realmente traz isso ali para o time, onde eles podem ir construindo aquilo. Então, hoje eu trabalho muito assim ainda, trabalho com cartolina, com post-it, eu acho que isso acompanha a velocidade de mundo. Eu acho que hoje é necessário, né? Quando a gente está falando, eu acho que do que eu tenho vivenciado e que eu acho que a galera precisa, assim, né? Eu acho que comportamento humano, eu acho que precisa olhar, precisa entender de gente. Eu acho que se você entender de gente, 50% do seu negócio está garantido. Muito legal. Precisa entender de gente, e hoje eu falo, tem que acelerar a aprendizado em gestão de pessoas, e comportamento humano, e análise de perfis complementares, né? Porque eu entrei em muita empresa que todo mundo era igual. E eu falava, e o dono queria todo mundo igual. Eu falava, mas todo mundo aqui é criativo, Jesus. Preciso de alguém que pense em estrutura. Eu preciso de alguém que faça contas a pagar o contas a receber. Preciso da pessoa da planilha. E é muito louco que hoje eu tenho duas profissionais de engenharia no marketing de 2 empresas e elas são excelentes. Ai, que legal. Porque elas, claro, se aprofundaram em marketing. Mas elas trouxeram a competência estrutural da engenharia. E eu falo, elas são, como operação de marketing, elas são um furacão. Porque elas são estruturadas. Mas você sabia que no nosso podcast especial, que foi do 1º de julho, a Dani, né, fez a gravação pra gente. Ela falou assim, Glê, por que você preferiu contratar pessoas que não era do mercado, né? Não tem a Dani, que é operações, não é uma COO realmente do mercado. Eu falei assim, porque vocês são as pessoas corretas para as áreas. É uma equipe multidisciplinar e que a técnica vocês vão aprender, agora o comportamento não. Não, e esse é riquíssimo, porque senão os negócios eles não inovam, né? E o negócio pequeno, às vezes uma pessoa do mercado, ele não consegue desenvolver. Não adianta. Não, ele não consegue entender mesmo. Então, é isso, assim. Acho que eu começaria por... Design Thinking, metodologia ágil. Isso. E a literatura... Startup enxuta. Eu acho que é o que me veio, assim, Boa. mais rápido. Aprender a mexer no Trello, aprender a mexer no Miro. Isso. Que são ferramentas que vocês podem baixar. Gestão de projetos. Notion. Eu acho que uma habilidade que todo mundo deveria... Gestão de projetos. Gestão de projetos. Eu acho que qualquer pessoa que conseguir desenvolver essa habilidade de gestão de projetos, porque eu acho que é o novo pensamento, a nova forma de é tão velho, né? Tão velho, tão mas de sempre. Mas eu acho que, então, e eu acho que gerir um projeto, exatamente, e tudo fases, projeto. Prazos, né? O 5W2H eu amo, porque assim, é uma metodologia tão simples. A gente tem no método passo a passo para empreender. Então, porque é tão simples e tão potente, né? Eu falo que o dia que a pessoa entende essas 5 perguntinhas, ela estrutura um projeto em... Ela faz uma festa de aniversário, ela faz uma festa de casamento, ela faz uma empresa. Tudo com 5W2H, então eu gosto muito, assim, uso muito também. Acabou. Que gostoso, viu? Nossa, que oportunidade. Nossa, foi lindo. Foi demais. Eu acho assim, tudo que você colocou aqui pra gente é mais do que só contar a sua história. Viu, galera? Quem quiser mandar mensagem aqui pra Polly, aqui na descrição do nosso canal, do nosso vídeo, a gente manda pra ela. Vou amar. Porque eu acho que você traz muito essa visão do empreendedor, realmente. Como o empreendedor tem que ser, tem que agir. Quais são as técnicas que são importantes aprender. Tem a própria mentoria da Polly, que a gente indica você. Entra no Instagram da Polly, conversa com ela. Porque você tá de parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. Foi lindo. Poxa, não queria ir.
Brasil, a gente tá aqui novamente na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, com mais um baita, assim, ó, case, né, como a gente teve hoje. E eu vou contar um segredo pra vocês. Eu vou conversar com a Polly, viu, porque eu quero que ela venha fazer projetos aqui comigo. Ai, vou amar, esse lugar é maravilhoso. Não pode ter conflito de interesse, viu, Catarina? Obrigada, Polly, pela sua visita. Quer deixar alguma mensagem pro nosso público? Eu acho que valorize a sua história, né? Ela tem mais valor do que a gente imagina. Muito e ela bonito. pode te dar muitas pistas sobre os momentos de reinvenção. E não deixa que a dor do momento faça com que você passe por essa história sem saber vivê-la, né? Sim, sim. Brasil, vejo vocês na próxima semana, às 6 horas da manhã, aqui no nosso mesmo Bate Canal. Um beijo, tchau! Uhul!